Algumas verdades que todos precisam saber. Você é um pecador. A Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O pecado separa você de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. Somente Jesus pode conduzir o homem a Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, verso 6. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Então, somente o nome de Jesus é que foi dado para a nossa salvação. Somente Jesus pode dar-lhe a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Se você receber Jesus como Salvador, se tornará um filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. A salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos aproxima de Deus. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios 2, verso 13. A salvação é gratuita. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, verso 24. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Você precisa confessar seus pecados a Deus para ser perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. 1 João capítulo 1, versículo 9. Você precisa se arrepender de seus pecados, se converter e ser batizado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, verso 19. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, verso 16. Você precisa confessar sua fé em Jesus perante os homens. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus.
Lucas 12, verso 8. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mateus 10, verso 32. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João 10, verso 14. Você vai ter a paz e descanso para a sua alma. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, verso 28 a 30. Em Jesus, você terá vida com abundância. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Portanto, Jesus é o único que pode nos salvar. E Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar dos nossos pecados. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que nós possamos fazer a sua vontade e ganhar assim a promessa que Ele nos tem feito, que é a vida eterna. Amém.